Hoje é o domingo extraordinário. É o domingo que o Pai preparou algo extraordinário para entregar em nossas vidas. Fiquem conectados, sejam todos bem-vindos, abraçados no amor do Pai. Nesse amor grandioso, maravilhoso, que Deus derrama todo dia, todo amanhecer sobre as nossas vidas. Que a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia esteja alcançando-nos cada vez mais. Esse é o desejo e a declaração, em nome de Jesus. Que todos sintam-se abraçados. Compartilhe. Faça mais pessoas ter acesso ao que você está tendo agora, para que vidas sejam transformadas através desse Evangelho das Boas Notícias. Hoje, nós compreendemos que a cruz é a chave para a vitória. Sim. Se você busca uma chave, se você busca uma saída, se você busca alcançar vitórias em tua vida, a cruz é essa chave que traz vitória, traz a glória de Deus, traz o seu poder, traz o seu Evangelho. Juntos iremos meditar em Atos capítulo 2, versículo 23, quando a palavra do Senhor é relatada e diz: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Atos, capítulo 2, versículo 23. Gente, é maravilhoso a gente saber que Deus nos deu toda a instrução para que nós possamos viver e ver o que foi feito ali na cruz. E para que nós possamos compreender e ter acesso a todos estes benefícios. Quando observamos que a própria palavra rediz, escreve, nos orienta e diz: confie no Senhor. É a confiança que foi dada para mim e você exercitarmos. Vamos ver o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Quando nós estamos nos apoiando na nossa própria inteligência, é como se nós estivéssemos correndo atrás do vento. É como muitos estão aí, com as vidas sem sentido. E por diversos motivos, a vida ela tem perdido um pouco o sentido. Citar alguns: consumos exagerados de bens, do próprio álcool, de drogas, disso e daquilo, que não adianta a gente estar frisando, mas você compreende, você recebe. E às vezes nós perdemos o limite das coisas. Como vão os nossos, vamos dizer assim, o casamento, como vão os nossos filhos, como vão os amigos, como vão os colegas de trabalho, como vão as finanças, como vão... Aí a gente vai entrando em outras áreas. Então a vida ela é como se estivesse um pouco sem sentido, só o vento levando.
Mas nós temos que nos lembrar que o Senhor hoje faz um convite para mim e para você. E apresenta Jesus ali na cruz, nos dando e sendo a nossa fonte da vida. Ele é apresentado, ele se apresentou e disse: filho e filha, eu sou o pão da vida, que mata a nossa fome. Ele disse: eu sou a luz que afugenta as trevas. Ele disse: eu sou a água que mata também a tua sede. Aquela alma que está inquieta, ele disse: eu acalmo, eu aquieto a tua alma, eu aquieto o teu coração. Eu trago refrigério para você, filho e filha. Jesus é esse que nos traz, nos dá. Ele é tudo na nossa vida. E tudo isso ele fez e nos deu e completou na cruz do Calvário. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção. E vocês terão uma vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês. E lhes dareis as bênçãos que eu prometi a Davi. Você vai encontrar esse relato dessa afirmação em Isaías capítulo 55, o versículo 3. Essa aliança o Senhor quer fazer com você. Se você já fez, você renova. Porque o mundo nos apresenta os seus caminhos, a sua sabedoria, com seus próprios princípios e padrões. Mas Deus, muitas das vezes, vai nos mostrar que é totalmente contrário o que o mundo tem dito e tem entregue para você, tem ensinado para você. Ele vai mostrar na Bíblia, no relato, nesse manual da nossa vida, coisas de Deus que são contrárias a que o mundo tem tentado te ensinar, tem jogado para você engolir. Você, conhecendo as Escrituras, conhecendo os princípios, conhecendo o que Deus escreveu para mim e para você, aí sim vai ficar fácil de nós rejeitarmos o que o mundo tanto oferece, que às vezes vem até revestidos de boas aparências. A Bíblia, que é o nosso manual da vida, que nós chamamos isso carinhosamente, ela vai nos ensinar, ela vai nos mostrar, ela vai nos capacitar para que possamos enfrentar esses caminhos que o mundo tem colocado, e muitas das vezes em formas de armadilhas para a tua vida. Vamos ver o que o profeta Isaías nos ensina com os caminhos e pensamentos de Deus. Que ele disse que são bem diferentes dos nossos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Você vai encontrar essa narrativa em Isaías 55, versículo 8 e 9. Existe uma dimensão que nós falamos do reino celestial, do reino de Deus, que não se, vamos dizer, acessa se não for por meio do nosso espírito. Nós temos a dimensão terrena e temos a dimensão, vamos dizer, celestial.
Nós temos um Deus que é Deus Espírito. Nós vivemos aqui num corpo que tem os 5 sentidos, tem os sentimentos, mas também nós temos uma alma e temos um espírito. O corpo se comunica com a alma se comunica com o nosso espírito, e o nosso espírito com o Espírito Santo, que se comunica com Deus Espírito. Para você compreender, porque às vezes nós falamos corpo, alma e espírito. Porque o corpo ele não se comunica direto com Deus. Ele precisa se comunicar com a nossa alma com o espírito e o espírito com Deus. Se Deus é espírito, é dessa forma que ele se comunica. Amém? Nós temos que dar graças a Deus, porque Deus providenciou uma forma em que seus caminhos e seus pensamentos venham para nós aqui no plano terreno, enquanto nós estamos vivendo aqui. A própria palavra nos diz que nós não somos cidadãos deste mundo, mas nós estamos no mundo. Nós somos cidadãos celestiais. Mas enquanto isso, Deus preparou uma forma em que nós possamos ter acesso aos seus caminhos e os seus pensamentos. E agora você pode estar me perguntando, como assim? Muitos já sabem a resposta, mas eu quero te dar a resposta hoje, você que não sabe. Muitos não usam, muitos usam. Muitos fazem funcionar, não só têm o conhecimento, mas fazem funcionar, e outros não fazem. E hoje à noite eu quero já que o Espírito Santo te revele em profundezas vindas lá do alto e sublime trono, para que você receba como resposta de Deus que foi concedido para mim e para você. Foi concedido para nós por meio da sua palavra, que foi transportado do céu para a terra, o seu reino para ficar disponível para nós. A própria Bíblia Sagrada é a palavra de Deus que foi transportada do reino celestial para nos ensinar esses caminhos e os pensamentos de Deus. Porque assim, como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam, não os tornam, mas regam a terra. Quando desce a chuva, quando desce a neve, é para regar a terra e a fazer produzir. Que lindo que Deus fez para mim e para você. Para fazer brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra de Deus que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. É a continuação de Isaías 55, agora o versículo 10 e 11. Deus compara aqui o exemplo da mesma forma como ele diz, a chuva, a neve vem do céu e não volta para lá, mas ela permanece aqui com o intuito de tornar a terra frutífera. A sua palavra, por meio da Bíblia, das ministrações, das pregações, também vem com um propósito. E esse propósito que Deus lançou em sua palavra se cumprirá na minha e na tua vida. Se os nossos pensamentos não são os seus pensamentos, a nossa sabedoria difere da sua sabedoria, é porque Ele nos deu algo maravilhoso. Que preciosos são para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Salmo 139, versículo 17.
Quantos mistérios estão a ser nos revelados por meio da sua palavra. Tudo está disponível. Está disponível a ser revelado. Pois temos a mente de Cristo. Mas precisamos buscar a revelação. Buscar ter a revelação. E eu e você, nós podemos ter toda, vamos dizer, essa revelação. Ou parte da revelação. Ou aquilo que Deus nos entregou. Essa é a boa notícia. Que é o Evangelho. Nos revela e nos entrega. Pois quem conhece a mente do Senhor, que eu possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo, que temos acesso a tudo. 1 Coríntios, capítulo 2, 16. Vamos fixar a nossa mente, não no natural, não nessa sabedoria do homem, mas fixar na sabedoria dos céus que o Pai escreveu para mim e para você. Que Ele nos deu. Pois Ele afirma que a mente de Cristo, ela é perfeita. Ela é inexplicável. Ela é maravilhosa. E está pronta para nos ser entregue, nos ser revelado. Resta-nos desejar, pedir sua sabedoria, que Ele concede a todos o que pedirem. Provérbios, capítulo 2, versículo 6, diz: pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Você vai encontrar lá em Tiago, capítulo 5, enquanto Tiago diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Você tem pedido sabedoria a Deus? E ele ainda acrescenta: ele será concedida. Peça, que ele concede livremente. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele nos adverte: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deste mundo, desta terra, deve tornar-se, aí tem entre parênteses, louco, para que se torne sábio. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Você encontra lá em Efésios 5, o versículo 15 e 16. Ao homem que o agrada, Deus dá a sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil. É correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Quantas pessoas hoje estão correndo atrás do vento? Estão com as vidas aí correndo atrás do vento. Códigos revelados aqui de montão na palavra do Senhor. Quem lê a Bíblia e se comporta e vive e age de acordo com seus mandamentos, com seus princípios, aprende a viver, a colocar em prática de uma forma sábia, aplicando a sabedoria de Deus.
fique com esses 3 destaques que devemos aplicar nessa jornada, nesse nosso caminhar, que vem ter um equilíbrio no natural, ter bom senso no natural, ter sabedoria natural, mas deixe a sabedoria divina estar acima da sabedoria natural. Sempre a sabedoria divina, que para muitos, às vezes, parece loucura. E eu já te convido a liberar mais um código revelado, que é você ocupar sua mente com tudo que é bom e que venha da parte de Deus, escrito na Bíblia para mim e para você. Finalmente, irmãos, tudo que é verdade, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se existe algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Medita esta semana nestes versículos, reveja a ministração, anote, estude, medite e declare para você viver, que o Pai está concedendo, renovando as alianças que foram feitas com os nossos antepassados. Por isso, mais outro código revelado. Pensai nas coisas do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas do que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Ocupe sua mente com as coisas celestiais, para que você receba a sabedoria, o entendimento, os ensinos para viver aqui. Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz. Quem não quer paz? E o profeta está dizendo, ei, o Pai conservará tu em paz. Aquele cuja mente está firme em ti. Porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Nos dá esse conselho. Nos diz, nos acrescenta, nos mostra, nos revela. Se nós estivermos firmes na mente de Cristo, nós teremos paz, mesmo o mundo em guerra, o mundo em pavor, o mundo tentando mostrar outras sabedorias. O poder e a sabedoria de Deus sobressai a qualquer sabedoria do homem, a qualquer sabedoria do mundo. A sua palavra nos leva, nos traz, nos revela. E para muitos parecem o quê? Loucura. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo. Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo. O poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que o poder dos homens. Isso você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 22 a 25.
Porque o que é loucura e fraqueza aos olhos do mundo é a sabedoria e poder de Deus. Quando fala no versículo 23, Cristo crucificado na cruz. A cruz, a chave para as vitórias dos filhos e filhas. A crucificação de Jesus, que é loucura de Deus, que os homens falaram, que é a sua fraqueza. Mesmo assim, essa loucura é mais sábia e tem mais força e é mais forte do que qualquer coisa que os homens possam pensar, fazer contra a cruz. Se a cruz era o maior símbolo de fraqueza, de vergonha, de derrota, quando Deus permitiu que seu filho fosse até ela, foi para transformar tudo isso, que Deus pegou e transformou, tornou uma chave para mim e para você alcançarmos as vitórias, termos esse acesso à sua glória, o seu poder, esse poder incalculável para todo aquele que nele crê. A cruz foi a grande diferença em todo o mundo entre os caminhos do homem e os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus foram revelados. Os pensamentos de Deus foram ali revelados. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus permitiu que o símbolo, aquele símbolo que para o homem era derrota, Deus fez o inesperado. Fez a reversão que o inimigo não esperava. O inimigo havia planejado para ser a derrota do Senhor Jesus. Com a humilhação, para mostrar toda a humanidade essa humilhação. Mas Deus reverteu esse planejamento, essa obra maligna. Deus permitiu que fosse cumprido o seu propósito. Por isso Deus é especialista na minha e na tua vida, de transformar derrotas, causas impossíveis, em possíveis na possibilidade. Não importa o que você esteja passando, não é pior do que aquela cruz. Deus estava no controle daquela situação, assim como está no controle da minha e da sua situação. Deus permite, às vezes, nós passarmos por estas situações, mas Ele já preparou o dia da glória, o dia da vitória, que foi alcançado naquele momento em que Jesus entregou a chave. A cruz foi entregue para mim e para você como a chave das vitórias. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Atos 2, 23. Dessa forma, Deus fez. Deus continuará fazendo na tua vida, transformando as derrotas, as lutas em vitórias. O próprio Deus, o próprio Jesus, já tinha todo esse pré-conhecimento, a crucificação. Depois você dá uma olhada em Mateus 20, do versículo 17 ao 19. Você olha também em Marcos, no capítulo 10, 32 a 34. Você olha também em Lucas 18, do 31 ao 33, você vê Jesus afirmando, já mostrando esse pré-conhecimento, esse plano que iria acontecer, que aconteceu por mim e por você. Os discípulos ali, eles não tinham essa sabedoria divina, eles tinham a sabedoria ainda humana. Eles pensavam como os homens, pensavam como o mundo pensava. A cruz, ali naquele momento, parecia para eles também como uma fraqueza.
parecia como uma vergonha, parecia como uma derrota. Mas Deus faz o inexplicável. Deus mostra que ali foi a vitória. Foi a chave que foi entregue para mim, para você, filhos e filhas. Eles não entendiam o que Jesus anunciava ainda. Mas hoje nós já temos esta revelação completa. Hoje nós já somos privilegiados, porque aos nossos olhos nós já temos a revelação do que foi, do que é e do que representa os benefícios para mim, para você. Aos olhos do mundo, o mundo talvez alguns ainda pensem, parecem loucura, fraqueza, mas para todo aquele que tem os olhos espirituais abertos pelo poder de Deus, abertos pelo Espírito Santo, abertos pela palavra, que acreditam, que creem em sua palavra, estamos enxergando que a cruz é a verdadeira expressão de sabedoria e poder de Deus entregue para nós com esta chave. A cruz, ela foi a consumação gloriosa e perfeita para mim e para você, filhos e filhas. Quão grandioso e maravilhoso, que amor é esse desse Deus que nos entregou esta chave. O Jesus, o Cordeiro perfeito, foi morto desde a fundação do mundo. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 6, 7 e 8. Porque o Senhor sempre quer nos revelar, o Senhor sempre quer nos acrescentar, o Senhor sempre quer que nós sejamos testificados, o Senhor sempre nos apresenta a sua palavra, a sua sabedoria, o seu caminho, o seu poder, para que eu e você, nós possamos usufruir. E por que tantos não têm usufruído? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que seria do mundo da terra, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Estava o quê? Oculto. O qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo, desta era, o entendeu, nenhum homem compreendeu. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para mim, para você. Mas Deus nos revelou por meio do seu Espírito Santo. O Espírito, ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o próprio Espírito do homem que nele está? E da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus,
para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também nós falamos não com as palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, interpretando estas verdades espirituais para quem? Para os que são espirituais, para os que estão buscando. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita o que vem dele, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente e não com a mente e a inteligência do homem. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Louvado seja o teu santo nome, louvado seja, Senhor, esta obra que tu fizeste para nós, a cruz. Se trata dessa sabedoria de Deus, que nos é secreta, que nos foi revelada pela sua palavra, pelo seu Espírito. Quem não tem essa revelação, peça a Deus para ser revelado. Peça a Deus que Ele entregue, para que nós possamos e para que você possa conseguir crer, declarar que o Senhor é o Senhor da sua vida. A cruz nos revelou esta mais alta sabedoria de Deus, esse mais alto poder de Deus, para nos entregar e nos deixar disponíveis em nossas mãos. Por isso que o Evangelho parece loucura. Hoje, eu te convido a abrir o seu coração, abrir sua mente, abrir seu espírito, corpo, alma e espírito, para que o Espírito Santo possa te revelar, possa te acrescentar e te convide a aceitar, a receber essa sabedoria divina. Grande parte do mundo ainda continua achando que a cruz é loucura, que a cruz foi derrota, que a cruz foi humilhação. A mesma coisa que os gregos e os judeus acharam naquela época. Hoje você tem a oportunidade de estar diante dele, de estar diante desta cruz que me trouxe, que te trouxe o direito de recebermos a salvação, o poder. Tudo isso foi conquistado pelo amor de Deus por mim, por você. A partir de hoje, trilhe-o, assuma o caminho da sabedoria e dos pensamentos de Deus. Alimente a sua fé com a palavra, para você alcançar os mais altos níveis. O meu desejo é que você passe a conhecer mais de Jesus. Ah, pastor, mas eu já conheço. Eu digo que bom, que maravilhoso que você já conhece. Mas você já conhece tudo? Ele é fonte inesgotável. Eita, Jesus. Viva como Ele. Ande como Ele. Ensine como Ele. Faça o que Ele fazia. E Ele disse para mim e para você: vocês farão mais do que o que eu fiz. Então busque o mais. Busque em profundidade. Conheça, pratique, transborde.
Estude cada vez mais, medite cada vez mais. Mas hoje foi te revelado a porta. Hoje foi te revelado a chave que foi entregue nas minhas e nas tuas mãos. A cruz. É o verdadeiro poder de Deus, é a verdadeira sabedoria. Que nós possamos andar ativados, andar, viver, transbordar para os que mais precisam. Andemos pela fé, andemos no Evangelho que traz vida, que transforma. Nesse Evangelho que para o mundo parece loucura, que a sua força parece fraqueza, mas a sua sabedoria é mais sábia do que qualquer sabedoria do mundo. Que a sua força é mais forte do que qualquer força do mundo, pois Deus é poderoso, maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é, Ele foi, Ele é e continuará sendo até a eternidade. A cruz nos deu o direito de recebermos a salvação eterna, de termos esta passagem e garantir a nossa salvação eterna. A cruz nos deu tantos direitos. A cruz é a chave. A cruz é a chave de todas as suas vitórias. O que você tem passado? O que você está passando? Chegou o momento de entregar nas mãos do Senhor e viver e receber esta chave, que para o mundo parece loucura, que para o mundo parece fraqueza, que para o mundo parece ou pareceu derrota. Mas hoje nós temos a revelação completa do poder, da sabedoria e da vitória conquistada na cruz. Amém? Pai, a te rendo graças, porque tu és bom, tu és maravilhoso. Pai, a te rendo graças, porque tu estás tocando nos corações. Pai, a te rendo graças, porque tu escolhestes eles hoje. Tu escolheste aqueles que irão assistir. Tu escolhestes aqueles a quem tu quer revelar. Aqueles a quem tu quer pegar na mão e dizer, estamos juntos até quando o Rei da Glória nos buscar e nos levar à eternidade. Então estamos juntos até a eternidade. Até a eternidade. É isso o desejo que o Pai quer para a minha vida e para a tua vida. Sejamos luz, sejamos sal. Sejamos aqueles instrumentos em que vai tocar vidas. Sejamos aqueles instrumentos que vamos falar desse poder que é a cruz. Vamos viver esse poder que é a cruz. É o Espírito Santo quem me concede e te concede essa poderosa unção, esse poderoso poder de Deus, para que nós possamos estar avançando, caminhando e seguindo. Pai, eu entrego agora, Pai, todos os enfermos que necessitam de uma cura, que estão sofrendo em casa, no leito de hospital. Eu declaro agora, em nome de Jesus, enfermidade seja destruída agora. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, saia deste corpo agora. Você é ilegal aí. Em nome de Jesus. E não volte mais, está proibido. Espírito de aflição, saia deste corpo agora. Em nome de Jesus. E não volte mais. Espírito Santo de Deus, com a tua unção poderosa, toca cada filho e filha. Recria órgãos. Faz um milagre criativo. Eu chamo a existência milagres criativos sobre a tua vida. Eu declaro agora
sarados, curados em nome de Jesus. Se você tem alguma causa na justiça, eu declaro agora o Senhor entrando com providências, liberando, agilizando o tempo, a resposta, a vitória da tua vida. Se você está em algum conflito, eu declaro a luz do Senhor Jesus entrando neste conflito, trazendo a paz, a alegria, a satisfação. Se você necessita de outra causa, eu entrego esta causa. E você declara agora aí na sua casa, a causa entregue a ti, Senhor Jesus. E eu declaro, Pai, com teu santo poder, a tua unção, toca agora em cada uma dessas áreas que eles colocaram. E que eles possam testemunhar que foi por meio da tua palavra. E o teu nome é honrado e glorificado hoje, com o testemunho deles, em nome de Jesus. Se você deseja receber mais proteção de Deus, eu declaro a unção poderosa de Deus, o poder da cruz indo até você agora. Vou contar até 3. 1, se prepara. 2, 3. Recebe o poder de Deus. Recebe, recebe, recebe. Pai, muito obrigado pelos milagres, pelos sinais, pelas maravilhas, pelos prodígios que teus filhos acabaram de receber. Obrigado, Senhor, pelas curas realizadas. Obrigado, Senhor, pela transformação de vidas. Obrigado, Senhor, pela revelação, a revelação chegada a cada filho e filha. Obrigado, Senhor Jesus. Fica com eles até a eternidade. Pega na mão deles até a eternidade. Jesus está junto contigo até a eternidade. Assim seja. Uma semana cheia de bênçãos. Uma semana cheia de vitórias. Uma semana em que você possa vivenciar o sobrenatural de Deus na tua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Temos um encontro marcado na quarta do Sobrenatural.